Oi, Regina, boa tarde. Oi, Hugo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Então, estamos aqui, ó, último bate-papo sobre economia do ano, hein? Tivemos um longo caminho até aqui, hein? Que bacana, a gente aprende, né? A gente aprende bastante fazendo esse trabalho, você nos ensinando mês a mês, né? A gente vai assimilando as informações, quando vai tomar café o pessoal pergunta, né? E aí, a economia? Aí a gente lembra das coisas que a Regina fala, né? Isso é legal. É bom, que bom. E só um comentário, né, para o pessoal que assiste os vídeos que a gente grava, né? A gente grava esse material porque a gente usa isso nos projetos, né, que a Pacheco participa. Então, como a gente, de uma maneira holística, né, apoia as empresas em processos de reestruturação e melhoria de desempenho, a gente tem um time bem diverso, né, de consultores. A gente também precisa entender o cenário, né, o ambiente econômico, na verdade, que a empresa opera para ajustar planejamento interno, né? E a gente entende o macro. Em alguns casos, né, alguns segmentos que a gente analisa aqui no micro, né, nem sei se eu posso dizer micro, na verdade, mas, por exemplo, o segmento de veículos, o agro, material de construção, só para citar três exemplos, são segmentos que a gente tem clientes, empresas, projetos, né, atuando. Então, a gente dá um zoom, né, nesses segmentos para também entender desempenho, né, histórico de desempenho até aqui e tendência, né? Isso ajuda a empresa a se organizar, né? Muito importante, né, Regina, tá sintonizado, né, no que está acontecendo no ambiente, né? Sim, até porque o ambiente externo, ele impacta muito o ambiente de negócio de qualquer empresa, seja de qualquer porte, pequena, médio ou grande. Então, tem realmente que ter esse olhar para o que está acontecendo fora da empresa. Perfeito. Então vamos lá, pelo que você comentou, né, até antes da gente vir para esse bate-papo, né, a gente entende que agora em dezembro a gente não tem muita mudança, né, de indicadores aí econômicos em relação a dezembro. Mas acho que é legal, né? Como a gente falou, a manutenção do cenário também é uma análise, né? Também é um parâmetro interessante. E aí, como a gente está em dezembro, né? Fala um pouquinho para a gente como foi, né? Apesar de não ter todo o ano fechado, né? A gente sabe que os indicadores demoram um pouquinho para serem calculados, né? Mas o que que a gente viveu em 2023, o que que a gente pode esperar para 2024? Tá. Realmente, assim, a gente não tem muita mudança agora, até nos indicadores que vão sair. Tá? Alguns de produção industrial, vendas no varejo, a gente só vai conhecer os números de novembro lá para janeiro, né? Mas o desenho do cenário econômico não muda, né? Então, é bem o que a gente tem acompanhado nos últimos 6 meses. Então, começando pelo cenário internacional, que a Uhum, gente já vem falando sobre isso nos últimos meses, tá. esse ano tivemos um crescimento acima do que era esperado mundialmente, então algumas economias surpreenderam, principalmente Estados Unidos, na América Latina também, a China, então isso puxou o PIB mundial para cima, ainda não está fechado, mas é uma expectativa de crescimento mundial em torno de 3,5%. Já para o ano que vem, para 2024, 2025, tem uma tendência de desaceleração. De onde vem essa desaceleração de crescimento? A economia ainda continua crescendo, só que num ritmo menor, né? Sai de 3,5% para 3% ano que vem. Isso vem principalmente da taxa de juros, que ainda está elevada. Então, é uma taxa de juros que freia a economia. Tá? Então, cresce, porém, um pouco menos no ritmo mais brando. E taxa de juros na Europa e nos Estados Unidos ainda deve ficar alta, pelo menos até durante todo o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então, a gente vai começar a ter alguma sinalização de redução de taxa de juros a partir do segundo semestre, mais provavelmente para o final do ano. Tá? Em relação às expectativas para o IPCA. Sim, então nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi todo o ano de 2023. Tá? Tá. Então, comparando o primeiro semestre com o segundo semestre, então nós tivemos nos últimos meses aqui uma melhora de expectativa. Isso a gente vai mostrar em melhor expectativa de câmbio, de juros e de Uhum. inflação
gráfico aqui que a gente está vendo. Então, nós tínhamos a expectativa de fechar o IPCA esse ano em torno de 6% e vamos fechar em torno de 4,5%. Né? Então, o que foi que principalmente contribuiu para isso? Foi uma super safra que nós colhemos, né? Uma safra que cresceu 20%, então contribuiu para que os preços dos alimentos, principalmente, cresçam um pouco mais para baixo. O câmbio oscilou mais para baixo também, então isso ajuda. No inflação. Né? Então, nós vamos fechar um ano com IPCA em torno de 4,5%, que é bem melhor do que aquilo que se esperava lá no começo do ano. Que bom, com certeza é bem melhor, né? A evolução das revisões, né, de expectativas. Exatamente, isso, E em termos de expectativa de crescimento também, é outra notícia positiva. Então, nós esperávamos no começo do ano que o Brasil não crescesse nem 1%, e vamos fechar o ano com um crescimento muito próximo a 3%. Né? E de onde vem isso? O agronegócio deu uma excelente contribuição. O PIB agro cresce 14% esse ano, né? E o consumo das famílias cresce, então, também em torno de 3%. Então, o que puxou esse crescimento brasileiro para cima foi o agro e o consumo das famílias. E aí o consumo, ele está relacionado, que a gente vai ver mais para frente, estou queimando etapa aqui, né, mas só para ir fazendo os links, né, tá relacionado à taxa de desemprego mais baixa, né, não é isso? Um dos fatores. Né? Tá. E a inflação, né, como a inflação veio mais para baixo, então isso favorece muito o poder de compra da população. Tá? Perfeito. E a taxa de juros que também foi reduzindo, ainda está alta, mas veio se reduzindo, então isso também favorece o consumo. Esse ano não tem mais reunião do Copom, não é isso? Já teve a última, foi no começo de dezembro, que a Selic foi reduzida para 11,75, foi bem dentro da expectativa, né? A expectativa do boletim era terminar a Selic em 2023 em 11,75, e o Central encerrou, cortou meio ponto. Agora, a próxima reunião é 31 de janeiro. A expectativa é que o Banco Central mantenha esse ritmo de corte de meio ponto percentual a cada reunião. Tá? Então, também o que favoreceu essa manutenção dos cortes pelo Banco Central? Foi principalmente, exatamente a inflação. Né? Como a inflação ela convergiu mais para a meta, então isso permitiu que o Banco Central mantivesse esses cortes de meio ponto percentual em cada reunião. Tá. Inflação reagindo, talvez, né, um pouco ao aumento da taxa, né, então, não sei se é o único fator, provavelmente não, mas a elevação da taxa é justamente para frear, né, frear consumo, financiamento, né, e isso desacelera a demanda e tende a reduzir preço ou evitar crescer tanto, né, os preços. Essa que é a função da taxa de juros, né? Frear a economia para desacelerar a inflação. Esse ano a gente falou bastante, né, de que a gente vai aprendendo por causa disso, né, vai todo mês repetindo, né, e a gente falou bastante de agro e de consumo das famílias, né. A gente não, o agro depende muito de fator climático, né, então eu acho, então é uma coisa bem incerta, né, ou não tão certa como outras questões, e consumo das famílias está relacionado a emprego, a inflação, mas eu lembro que você sempre comenta também sobre a necessidade de investimento, né, de taxa de investimento para dar sustentação para o crescimento da economia, né? Exatamente, assim, essa é a grande diferença entre o crescimento de 2023 e o crescimento de 2024, tá? Então, 2023, de onde veio o crescimento? De fatores muito transitórios. Né? Então, como a inflação favoreceu a renda do consumidor, o desemprego também, então, a gente teve um crescimento forte de consumo das famílias, esse consumo foi bastante concentrado em bens não duráveis, que são aqueles que não dependem tanto de crédito, dependem mais de renda. E um outro fator transitório que é a agricultura. Então, o clima esse ano favoreceu muito a produtividade do agronegócio, então, e nós tivemos uma super safra e um crescimento muito forte também das exportações, principalmente agrícolas. Já por outro lado, a indústria praticamente não cresceu, a indústria ficou de lado, foi zero de crescimento.
investimento caiu, tá? Quase 2%. E para 2024, você já tem um cenário que é um pouco mais simétrico entre os setores. Então, o agronegócio não deve crescer tão fortemente, porque geralmente quando você tem uma super safra no outro ano, você tem uma normalização da safra. Tá. O consumo continua, mas não crescendo de uma forma tão robusta, porque aí ele já se estabiliza no nível alto. Uhum. Com taxa de juros caindo, então você já tem uma tendência de retomada dos investimentos. Então, os investimentos voltam a subir, isso puxa a indústria e puxa toda uma cadeia de setores, tá? Tá. Então, é um cenário melhor para 2024, porque você tem um crescimento mais simétrico entre os setores, diferente do que foi 2023, que foram fatores transitórios e muito concentrado num setor só, que foi principalmente o agro. É interessante essa colocação, crescimento simétrico, né? Quando a gente tem vários indicadores, agentes, né? Crescendo de uma maneira equivalente, né? Isso dá sustentação, não é isso? Sim, exatamente, é isso mesmo. É isso que você consegue sustentar crescimento para os próximos anos. Tá bom. Tá? Em termos de câmbio, o que a gente tem visto? O câmbio tem oscilado aí entre 4,90, 5, 5,10, mas a gente tem comentado aqui nos últimos meses também que é um movimento natural, porque a gente tem forças que jogam o câmbio para cima, forças que jogam para baixo, né? O que joga o câmbio para cima? Então, você tem um diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, e, por outro lado, o que joga para baixo? A gente tem uma balança comercial recorde que acaba jogando o dólar para baixo. E aí, Tá. a gente vai verificando alguns acontecimentos, por exemplo, reforma tributária foi aprovada, então é bom para o Brasil, então o câmbio veio para baixo, tá? Então, a gente tem visto aí nos últimos meses um câmbio em torno de 5, girando muito em torno de 5. Agora, nos últimos meses, chegou aí, nos últimos dias, na verdade, para 4,90. Então, a expectativa é fechar esse ano aqui, 31 de dezembro, que é daqui a poucos dias, fechar em 4,93, 4,95, por aí. Mas tendência é que o próximo ano já volte para ficar ali em torno de 5, tá? A gente vai sempre ver essa variação, de 4,90 até 5,10, 5,05, por aí. Regina, na prática, né, na vida das médias empresas, vamos dizer assim, né, que são as empresas que a gente mais se relaciona, o que isso impacta, né, o que isso cria de oportunidade, as variações, né, da taxa de câmbio, criam de oportunidade ou, né, que tipo de ameaça também isso pode gerar, né, para quem tá administrando esses negócios, na sua visão? Tá, bom, o câmbio, ele é base de custo para muitas matérias-primas, né? Então, mesmo que a matéria-prima não seja importada, mas muitas das matérias-primas que são fabricadas no Brasil têm como base de fixação de preço o dólar, né? Tá. Ou uma outra commodity, que seja agrícola, ou metálica, ou energética, que tem preços dolarizados. Então, o dólar impacta muito os custos de produção de praticamente todas as indústrias, tá? Então, o que a empresa precisa ficar de olho na gestão do seu negócio? Qual é a tendência para esse câmbio? Né? Se a gente começa a ver uma tendência desse câmbio subir, logicamente que ela vai saber que lá na frente ela vai ter um impacto no custo, né? Então, o que ela conseguir antecipar disso, né, conseguir efetuar o pagamento antes, ou importar antes, ou comprar sabendo dessa tendência de alta que se vê lá na frente, então a empresa consegue se preparar melhor. Tá? Então, isso é uma ferramenta de gestão que é bem relevante quando se olha custos. Então, geralmente, as empresas, quando olham custo, conversam muito com fornecedores, mas tem que ficar de olho no câmbio, porque o câmbio impacta em toda a cadeia de custos, tá? Ela impacta até o câmbio impacta no preço do pãozinho, né? Porque o nosso trigo, 70% do nosso trigo é importado. Tá. Impacta bastante. Então, é uma variável que as empresas, às vezes, não têm o hábito de olhar,
mas tem que estar no dia a dia de uma área de custos. Interessante mesmo, né? E fazer as revisões, né? Revisão de custo, consequentemente revisão de preço. Não é fácil repassar, né, variação de custo no preço para os clientes, mas a Sim, empresa que está organizada, está estruturada e até consegue demonstrar e argumentar, né, isso, sim. relacionando até com aspectos de variação global, né, ou no contexto nacional ou internacional, Uhum. é muito mais fácil, né, você conseguir Exato. resultado nesse aspecto, É isso. Tem argumento, né? ter argumento. Sim. Bom, então aqui não tem nada muito diferente do que a gente conversou, mas só para Tá, a gente mostrar a inflação medida pelo IPCA. Então, esse ano fecha em torno de 4,5%, o ano que vem continua convergindo para a meta, ainda um pouco distante da meta, que o centro é 3%, mas já estamos caminhando para lá, né? Em torno de 3,9% IPCA, tendência de queda, né? tendência de queda, isso é muito bom, tá? Isso é bom, né? E entendo que isso acaba permitindo também redução de taxa de juros, né? E de uma Exatamente. maneira direta estimula o investimento, né? Sim, é isso que o Banco Central olha, né? Se a inflação está convergindo, tá? Se Tá, ela está convergindo para a meta, a tendência da taxa Selic continuar caindo, legal. tá? Bom, o câmbio que nós falamos é uma variável que impacta bastante na inflação, né? Deve fechar em Uhum. torno de 93, 95 até final desse ano, e o ano que vem em torno de 5. Então, já é um dado conhecido por nós, né? Tá. Mas tem que ficar atento, sim. Qualquer mexida no câmbio impacta em custo e, consequentemente, inflação. E aqui você trouxe a balança comercial, né? É uma balança comercial recorde, né, em 2023, Esse é o e saldo, né? saldo, né, A diferença, né, das exportações contra as importações. isso. Tá. Então, economicamente, em valores, né, o Brasil, ele é o ano que a diferença foi maior, né? Por isso que você fala recorde, né, dos 80 bi, aqui é isso? Isso. São 80 mil milhões, né? Então, são 80 bilhões. É, É, são é 80 bilhões de saldo positivo de na saldo balança. ainda parcial esse ano ou é últimos 12 meses? Não, esse daqui ainda é parcial. Ainda é parcial, né? É. E os outros períodos aqui também, a comparação também é parcial ou são os anos encerrados? Aí é anual, aí é encerrado. Tá. Então, na parcial já é superior, né? É. Legal. Bom, em termos de taxa Selic, né, então 2023 aqui fechou, né, em 11,75, Uhum. estativa Tá, fechar em 9,25, final do ano que vem, e tá. 2025, 8,75. Então, continua em queda, mas o que eu quero chamar a atenção, assim, o ritmo de corte da taxa de juros, ele diminui, né, de Diminui, né? 2025, porque aqui a gente pode ter surpresas, pode ser que venha para menos de 8,75 em 2025, pode, mas isso vai depender muito da inflação, tá? É Ah, isso que tá. o central vai olhar, Entendi. tá? Então não dá para arriscar ainda falar, nós vamos chegar numa Selic em 6%, não dá, né? Entendi. Enquanto a gente tem inflação ainda bem acima da meta como está. Tá certo. A inflação é o fator mais crítico aí dessa equação, né? Exatamente. Mas, assim, é um movimento de retração bem relevante em vista do que estava de taxa de juros. É, com certeza. Tá? Em termos de PIB, né, então esse ano a gente cresce 2,9%, mas como nós falamos um pouco lá atrás, desacelera o crescimento para 2024, mas é um crescimento mais simétrico. Então, Uhum. todos os setores crescem de uma forma muito parecida. E para 2024, com taxa de juros caindo, então você já tem uma tendência de recuperação dos investimentos. E aí puxa a indústria, puxa toda a cadeia industrial, né? Diferente do que foi 2023. Cresceu muito, mas puxado por um PIB agro crescendo 14%, né?
que isso não deve se repetir o ano que vem. Tá? E aqui cresce, né, expectativa de crescimento menor, mas em cima de uma base, né, de 2 anos de crescimento, né, de perto de 3%, mais esse ano de 21, que foi praticamente uma recuperação aqui, né, Exatamente. de 20, né? É. Então, às vezes a gente olha para um crescimento de 5%, né, como parecendo super positivo, né, mas é depois de uma queda, então é praticamente uma recuperação, né? Diferente dessa manutenção, de um crescimento mais tímido, né, se eu posso dizer assim, mas em cima de 2 anos de crescimento de 2,9, né? Sim. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é assim, de 2024 para 2025, a economia volta a acelerar. Né? Tá. Então, você tem um crescimento de 1,5% em 2024 para 1,9% em 2025, quase 2%. Tá? Tá. Então, você já tem um cenário aí, vamos pensar nesse biênio, 24 e 25. Você tem um cenário de inflação bem mais baixa, já convergindo para a meta, isso possibilita a taxa de juros mais baixa, o investimento está retomando, o desemprego está mais baixo. Então, assim, dá para dizer que a economia está começando a entrar nos trilhos. Né? E aí é a hora que as empresas têm que começar a ter a visão de longo prazo. Uhum. E muitos empresários falam assim, 2024 vai crescer muito pouco, então não vou investir. Tá, mas aí você tem um cenário prospectivo, você tem um horizonte de redução de taxa de juros, economia retomando, investimento retomando, e aí que o empresário tem que avaliar o negócio dele. Vale a pena investir agora? Eu tenho que tirar meu projeto da gaveta agora? Tá. É aí que ele tem que começar a avaliar e pensar. Por quê? Se ele não tirar o projeto dele da gaveta, alguém vai tirar, Uhum. né? E aí que ele pode perder market share, pode perder mercado. Então, acho Entendi. que 2024 é o ano para o empresário avaliar, tá? Começar a avaliar quanto que o negócio pode crescer, como que ele pode crescer, onde que ele vai buscar recursos. O recurso ainda está difícil, mas a taxa de juros está começando a cair, então isso já começa a favorecer a tomada de capital. Então, acho que 2024 é a hora do empresário começar a pensar nisso. É interessante que, né, quem tiver melhor estruturado, né, com maior capacidade, né, naturalmente é quem se beneficia mais de um reaquecimento, do crescimento do volume de negócios, né? Então, interessante essa colocação. Porque assim, se o empresário começar a pensar, em 2025 eu acho que é a hora de ir. Pensa assim, um monte de gente já foi junto, né? Então, é aqui que você começa a buscar o diferencial. O diferencial, né? Ou antecipar algumas decisões, né? Isso, tá? Eu acho que 2024 é o ano para fazer isso. Interessante, né? Para Tá? isso que essas análises servem também, né? Para a gente tentar entender tendência, né? Ou considerar alguns cenários. Sim. E sempre é risco, né, Regina? Não existe negócio sem risco, né? Sempre é aposta, sempre é risco. Obviamente Sempre. tem que ser risco de preferência controlado. Uhum. Para isso que existem as simulações econômicas, simulações operacionais, né? Isso é muito importante. A área de controladoria está dando suporte para o planejamento empresarial. Sempre é aposta, mas não deixa de ter fundamento, né? Fundamento técnico, né? Científico e econômico que sustenta uma possível aceleração, como você comentou. Sim, o risco sempre vai existir, mas você tem que estar cercado, então, de informação, né? Para Sim. saber tomar a decisão certa. De informação e de plano B, plano C, né? A gente sempre brinca, né? Brinca não, né? A gente sempre Uhum. comenta, né? Nos trabalhos, né? Fala, tá bom, mas e se não acontecer, né? E se não, né? E se a receita não crescer? E se a gente perder 10, 20% de receita bruta, né? Uhum. O que que acontece com o custo fixo? O que que acontece com o caixa, né? Tem mecanismo para simular isso, né? E aí você já pode ter caminhos alternativos pensados e até programados, se for o caso. É importante Uhum. isso, né? Sim, sim. Bom, nesse cenário, então,
2023 fecha com uma taxa de desemprego bastante baixa, né? A gente já tem comentado bastante isso aqui, que tivemos várias surpresas ao longo do ano, o desemprego foi... o mercado de trabalho foi bastante resiliente ao longo do ano. Já para o ano que vem tem uma tendência de piora, porque você tem um crescimento mais baixo. Tá. Então, é uma leve piora que a gente tem da taxa de desemprego, mas refletindo já esse crescimento ainda baixo. Tá? Mas ainda bem inferior a esse período aqui de recessão, né, esse período de crise aqui, né, de 2015, 2016 para frente. Né? Sim, é importante que está em um dígito, né? Não é uma taxa de desemprego de um dígito. Verdade, em um dígito. E aqui é interessante, né, a hora que ela começou de 17 para frente, começou a querer mostrar uma linha de tendência aqui de redução, né, pandemia, Sim, pandemia. E agora já, né, voltou de uma maneira bem agressiva aqui para um patamar bem mais sustentável, né? E a inadimplência está aí, né? Carteira de crédito e taxa de percentual de inadimplência, né? Em taxa de juros refletindo ainda impacta, né, na desaceleração dos empréstimos, tanto quanto para jurídico. A inadimplência também ainda no nível bem alto, só no caso a inadimplência da pessoa física, que nos últimos meses arrefeceu um pouco, e isso foi o programa Desenrola. Né? Ele foi estendido até janeiro. Né? Então, ainda continua favorecendo aí até janeiro esses dados de pessoa física, mas de pessoa jurídica ainda está num nível bem alto, tá? Ainda é preocupante. Então, aqui, né, a leitura é o saldo das carteiras, né, jurídica e física, vem crescendo nos últimos 12 meses, mas as taxas de crescimento estão diminuindo. Isso. Bastante. Bastante, Em relação a um ano, por exemplo, um ano e meio aqui, né, desse ponto aqui, né, de 21,9, por exemplo, praticamente um ano e meio aí, 18 meses. E aqui a inadimplência da carteira de crédito, né, em percentual, você comentou aqui da pessoa física, né, que inverteu, começou a mostrar uma tendência de redução, a jurídica não, exceto por um mês aqui, talvez, né? Só na ponta, né? Mas ainda não é uma, né, você não tem aí dois, três, quatro atualizações de indicadores mostrando uma tendência. Tomara que continue caindo, né? Ainda não dá para comemorar, mas vamos as próximas atualizações. Verdade, vamos torcer. A gente tem bastante relacionamento com bancos, né? Principalmente esses bancos de negócio. Sim. Médios, né? E FDICs, né? Securitizadoras, e a gente percebe, né? Essa preocupação grande, esse cuidado muito maior, né? Com a concessão de crédito, né? Desafiador, né? Esse ano teve muito pedido de recuperação judicial, né? E aí as instituições financeiras, né, ficaram muito mais cautelosas esse ano, né? A gente percebe isso, né? É sinal, né? Porque a gente enxerga aqui na diminuição da taxa de crescimento, né, da carteira. Vamos acompanhar a cena das próximas atualizações. Exatamente. Bom, e o índice de confiança do empresário industrial e do empresário do comércio, que são os dois gráficos de cima. Então, na indústria, principalmente, reflete essa situação da indústria, né, que não vem registrando crescimento, as taxas de juros elevadas, dificuldade de captação de recursos. Né? O varejo vinha numa toada um pouco melhor, mas nos meses recentes arrefeceu esse nível de confiança, porque o empresário do varejo também está vendo o varejo crescendo menos, né? E enfrentando dificuldades. Então, somente essas grandes redes, os custos subiram muito, teve uma dificuldade de repasse, o varejo não cresceu tudo aquilo que esperava, então essas são algumas dificuldades do varejo, tá? Isso se reflete, obviamente, no nível de confiança. Né? Por outro lado, quando a gente olha o índice de confiança do consumidor,
vem registrando melhora nos meses recentes. E isso é muito ligado à inflação, tá? Mesmo que o consumidor não faz essa relação, a inflação está caindo, mas assim, quando ele vê que os preços não estão subindo mais como estava antes, ou até os preços começaram a se reduzir, então ele tem um ganho de poder de compra, tá? Só para dar um exemplo para você, lá na época da crise de 2015, a gente teve um problema de safra, e o feijão, o brasileiro não vive sem feijão, né? O feijão de 1 quilo chegou a custar R$ 15. Tá. Naquela, então, assim, o brasileiro não fica sem feijão, então ele deixa de comprar outra coisa, mas ele compra feijão. Depois, quando se normalizou a safra, o feijão voltou para R$ 5, R$ 6. Diferença, hein? É diferença, então assim, é R$ 10. Então eu gosto de usar esse exemplo porque esse R$ 10 sobrou no bolso dele. Uhum. Aí ele foi comprar o quê? Foi comprar um refrigerante, um suco, um iogurte, talvez até um produto mais supérfluo, melhorou a marca de um produto que ele comprava antes. Então, a inflação impacta muito no poder de compra do consumidor. E como a gente está vendo a inflação arrefecer, e esse ano tivemos surpresas positivas com a inflação, então isso favorece muito a confiança do consumidor. Muito interessante essas relações, né? Reflete mesmo no monitoramento do índice, né? Sim. Então vamos lá, agora vendas no varejo, né? Aqui a gente tem um indicador global, né, do setor como um todo, 2,4, e as aberturas, né, quem está crescendo, quem está acima e quem está abaixo, né, da média, é isso? Do total, né, do geral. Então, de modo geral, os setores que vêm crescendo são os supermercados, farmácias, né, combustíveis, são aqueles segmentos não muito dependentes de crédito, são mais ligados à renda do consumidor, beneficiada pela desaceleração da inflação. Mas tem 2 setores aqui que estão um pouco fora dessa curva, né? Então, eletrodomésticos e veículos registraram, veículos, então aqui se inclui motos e autopeças, tá? Tá. O varejo desses 2 segmentos cresceu, mas eu chamo a atenção porque foram os setores que registraram um movimento muito fraco nos últimos anos, tá? Especificamente eletrodoméstico, nos 2 anos anteriores, as vendas caíram 15%. Entendi. Então, está crescendo em cima de uma base muito fraca. Tá. E, por outro lado, aqueles setores dependentes de crédito ainda continuam muito fracos, principalmente material de construção, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre ele lá na frente. Tá, porque o crédito tá caro, né? Sim, exatamente. Porque, apesar da redução da Selic, o crédito ainda está caro. Tá, só um comentário, né? Apesar da gente estar em dezembro, né? É sempre uma atualização um pouco defasada, naturalmente, por causa da data de disponibilização dos dados pelos órgãos, né? Então, esse é o acumulado do ano até outubro. O IBGE vai soltar o dado de novembro em janeiro. Em fevereiro, a gente conhece o dado de dezembro, que é o fechamento do ano. Ok. Tá? Bom, e o movimento nos shopping centers vem crescendo, né? 11%, já cresceu até outubro, né? Acho que até outubro. Até outubro. Até outubro, exatamente, tá? Ainda é um nível abaixo do período pré-pandemia, mas uma coisa que a gente tem conversado aqui, as compras online retiraram um pouco desse movimento de shopping centers. Com certeza. Tá? É um movimento até de uma necessidade, uma oportunidade, né? De adaptação ou desenvolvimento, né, do modelo de negócio, né, das empresas, até quem está dentro de shopping, né? Isso é importante. Isso é importante. As empresas hoje têm que ter redes sociais, têm que ter vendas online. Delivery, né? É interessante, por exemplo, já de um tempo para cá, né, estou falando do exemplo de vida prática pessoal, né? Nas plataformas, né, de compra de refeição, delivery, sei lá, de 1 ou 2 anos para cá, eu pessoalmente comecei a observar bastante restaurante dentro de shopping center fazendo, né, entregas, né, aqui, pelo menos aqui na nossa região, né, no interior de São Paulo.
No início foi até uma coisa, foi assim, uma relativa surpresa, né? Porque eu tô dentro do shopping, geralmente está estruturado para atender o visitante do shopping, né? Mas não, o pessoal tá, né, buscando de qualquer maneira aí aproveitar essa oportunidade também do delivery. Isso é só um exemplo, né, para citar no. Mas é verdade, isso é bem importante, eu percebi isso também. Restaurantes grandes, né, de rede, fazendo delivery. Não é, Então, essa tendência mudou muito com a pandemia, né? vamos ver, né, quando vai voltar, se vai voltar no mesmo nível. O importante é que Interessante. está crescendo, está retomando, né? Exato, exato. Talvez uma nova realidade, né, e agora crescendo a partir de Sim, uma nova base aqui, né. exatamente. Tá? Bom, indústria crescendo zero, né? Está aqui bem no meio do gráfico, Olha só. exatamente aí, zero, indústria como um todo zero de crescimento, tá? E os setores que apresentam uma variação positiva, não muito diferente lá do varejo, né? Uhum. Então, alimentos, e aí entra produtos farmacêuticos, derivados de petróleo, que são os combustíveis, né? Então, tudo aquilo que não é tão dependente de crédito vem Tá. crescendo. Mas vários outros setores aí que puxam cadeias produtivas relevantes vêm registrando queda aí de 8, 9, 10%. Tá? Então, Tá. a indústria sofreu muito o impacto da falta de investimento. E é aquele comentário, né, para análise econômica, né, até de resultado das empresas, né. Crescer Uhum. zero ou ganhar zero, né, numa análise relativa é perder ou diminuir, né, porque você tem as outras referências crescendo, né, e aí o zero passa a representar uma redução, né. Exatamente. Ó, em serviços, é um setor que vem crescendo bem, né? O serviço como todo crescendo 3,1%. Serviços relacionados a transportes, todos eles crescendo, aí puxado principalmente pela safra agrícola, né? E a viagens também, então, viagens puxa o segmento de transporte rodoviário também. Uhum. Agora, o importante é a gente ter em mente que, assim, apesar do varejo estar crescendo 3,1, mas teve um movimento de desaceleração, tá? Os serviços começaram o ano com crescimento de 8%. Lá no meio do ano estava em torno de 6, 5%. Agora a gente está fechando esse ano em torno de 3%. Então está crescendo, mas desacelerando, cada vez crescendo menos, tá? Isso Entendi. está refletindo também a desaceleração da economia, que é natural. Tá? Certo. Bom, o segmento que a gente tem acompanhado aqui todos os meses é construção imobiliária, tá? Então, a gente viu um boom de crescimento dos lançamentos lá atrás, agora eles vêm caindo, o que é natural porque a gente tem muitas unidades em oferta. Então, essa linha azul mais clara é o estoque total de unidades em oferta, unidades à venda, né? Então, Tá. é crescente essa linha, então, é natural que em algum momento a gente fosse ver redução dos lançamentos, né? Na verdade, sim, eles ainda vêm acontecendo, só que num ritmo menor, né? Tá. E as vendas, elas começaram a acelerar agora nos últimos meses. O último dado aqui é de agosto, porque essa fonte é um pouco mais atrasada mesmo, Tá. mas a tendência para esse setor, principalmente para o próximo ano, com redução de taxa de juros, isso tem um impacto muito positivo no segmento imobiliário, tá? Porque você consegue ter uma taxa de juros menor, ela vai favorecer uma prestação menor no financiamento imobiliário. Né? Perfeito. Então, com isso, incentiva mais que as famílias busquem um imóvel novo. Tá. Tá? Então, tem uma tendência boa de recuperação para esse segmento a partir do próximo ano, com a taxa de juros caindo aí para um dígito. Depende muito de crédito, né? Muito de crédito. Aqui Um é crédito valor, 100%. valor, valor muito expressivo, né? Então. E é interessante, né? Só uma curiosidade aqui que me chama a atenção, você vê que as linhas, elas estão aqui a patamares próximos, né? Então, como uma é saldo e as outras são o dado acumulado dos últimos 12 meses, a gente pode inferir aqui que
o saldo de unidades em oferta é próximo de lançamentos ou vendas de um ano, né? Isso. Mais ou menos a gente tem um ano de estoque aí, né? Um ano de estoque. É mais ou menos isso. Interessante. Tá? Um ano de vendas em estoque. Um ano de vendas em estoque. Tá? Bom, e o segmento de material de construção foi impactado pela taxa de juros alta, mas também pela mudança de dinâmica do consumo, né? Sim. Que a pandemia se voltou mais para o lazer, então, naturalmente, teve uma troca aqui da disputa pelo consumidor. Né? Então, hoje, o consumo é voltado para o lazer. Sim. E aí você pega a venda, por exemplo, né? 17, 18, 19, 20 e 21. São 5 anos de crescimento forte aqui, né? Na venda. Aquilo que você comenta do ajuste natural, vamos dizer assim, né? Entre os setores e segmentos, né? Essa variação de quem está predominando, né? Quem está capturando mais renda. Esse é um ponto importante para a gente falar, Hugo, porque assim, o empresário tem que se adaptar a esses ciclos econômicos. Verdade. Né? Primeiro que você tem o ciclo normal da economia e tem o ciclo do setor. Né? Tá. Então, o setor de material de construção, lógico, ele está muito ligado ao ciclo da economia, ciclo da taxa de juros, né? Com Mas certeza. que está atento, assim, nós saímos de uma pandemia que mudou completamente o comportamento do consumidor, né, pelo menos por uma fase, e isso acabou impactando aqui nas vendas de material para construção. Então, natural que você tenha um período lá que vinha retomando, aí veio a pandemia, favoreceu muito, e depois, como estava muito inflado, esse setor natural que ele venha para baixo. Então, o empresário tem que ficar atento assim, olha, 5 anos nós estamos crescendo muito. Será vai conseguir perpetuar esse crescimento ou não? Qual é o próximo ciclo? Qual que é o próximo movimento? Né? Então, tem que tentar antever esses movimentos para se preparar, porque se a gente se baseia só lá naqueles 5 anos de crescimento e eu vou fazer as minhas vendas, fazer meu planejamento de vendas baseado nesses 5 anos, sem olhar qual a tendência da economia, qual a tendência do ciclo econômico do meu setor, né? E aí isso pode incorrer em muitos erros no planejamento estratégico. E aí, de novo, né, é legal já ter simulado um cenário ruim, né, ou um cenário de manutenção e não de crescimento, né? Caso isso aconteça, né, qual é a tratativa para custo fixo, qual é a tratativa para compras, né? Enfim, aí tem uma série de recursos, de estratégias, de ações que a empresa pode lançar a mão, né, para enfrentar esses períodos. Mas se ela já tiver isso mapeado, né, planejado, mesmo que seja como hipótese, né, de cenário, porque a gente não sabe exatamente como vai desdobrar, ela já se antecipou, né, ela já trabalhou um pouco essas questões e já consegue fazer movimentos com mais segurança, né, Exatamente. quando de fato o cenário se concretiza. E calibrando, né? E Calibrando. calibrando. Não adianta ela assim, não vou investir porque meu mercado agora vai cair, então aconteça essa queda no nível que era esperado. Então, o importante é ir sempre calibrando esse planejamento. Muito bom. Bom, o setor de autopeças enfrentou uma queda de quase 6,5% esse ano, foi impactada negativamente, principalmente pelo segmento de veículos pesados, né? Então, vendas e produção de caminhões e ônibus veio bem para baixo, caiu em 30%, tá? Em veículos leves cresceu, mas não foi o suficiente para segurar toda a cadeia. Para o ano que vem, a gente deve começar a ver uma melhora. Então, juros caindo, investimento retomando, aí favorece o segmento de veículos pesados. E aí favorece também, por consequência, o setor de autopeças. Certo. Tá? E por fim, mas não menos importante, né,
O agronegócio, crescendo aí 14% esse ano, o PIB agro, puxado principalmente por uma super safra aí que cresceu, uma safra de grãos crescendo 20%. Tá? Então, ano que vem já tem uma normalização, o PIB agro deve crescer em torno de 1,5%, muito próximo do PIB brasileiro. Né? Em 2025, aí, projeção em torno de 3%. Então, o agronegócio tem trazido contribuições bem positivas para toda a economia, para crescimento, para câmbio, e vai continuar dando sua contribuição para o próximo ano também. Perfeito. Muito bom, Regina. Esse mês de dezembro fomos só nós dois, né? O Otto não pôde participar, não tivemos nenhum convidado. Pensar em alguns formatos aí diferentes, né, para o ano que vem, para a gente trazer essa informação cada vez de uma maneira mais aplicada, mais interessante, né? Sim. Mas legal. Obrigado pelo compartilhamento aí de mais esse mês, essa visão. Fica à vontade se quiser fazer alguma conclusão e é isso. Bacana. Bom, foi muito bom a gente trabalhar esse ano. Tivemos muitas surpresas positivas na economia. E o que é melhor é que a gente está começando a ver um cenário melhor. Então, isso dá um bom alívio para a gente. É bom quando a gente começa a ver o cenário caminhando nos trilhos, né? Então, acho que isso é muito bom. Acho que o nosso índice de confiança está mais alto do que a gente viu lá no gráfico, né, Regina? A gente está mais otimista, né? Acho, a gente está bem otimista. Isso é muito bom. Isso é bom, com certeza. Então tá legal. Um Feliz Natal para você, para toda a família, um ótimo ano novo para a gente, né? Para todos os nossos parceiros e clientes. Obrigada para você também, para todos os nossos parceiros, nossos amigos. Bom Natal, boas festas. 2024 a gente volta. Teremos muito assunto em 2024. Se Deus quiser. Até lá. Até lá, um abraço.